Começamos a ver os sinais que nos confirmam que uma lei está sendo formada. Quais seriam esses Estamos ficando sinais? técnicos. Eu adoro isso. Ok, Para vamos começar. primeiro. Commodores em geral. Porque sei que a maioria do público provavelmente nunca ouviu falar. Os modelos, até os comerciantes de TIC. Estou dizendo a todos os comerciantes de TIC agora, se você está se sentindo perdido em todos os conceitos lá fora, conheça modelos porque eles te fornecem a estrutura que você precisa saber para utilizar os conceitos de TIC. Bem-vindos de volta ao podcast Palavras de Sabedoria. Estamos de volta mais uma vez, ainda estamos aqui em Dubai, continuamos sendo o podcast número 1 em negociações, o mundo e o crescimento mais rápido, graças a todos vocês e nossos convidados incríveis. Certifique-se de se inscrever agora, se ainda não fez, porque temos um convidado muito especial conosco hoje, o único e insubstituível. E o que alguns podem dizer, o próximo ICT em pessoa, e a revelação do rosto em cima disso. Não quero chacoalhar demais as coisas, mas estamos indo direto nisso. O único Zusi está conosco hoje. Obrigado por me receber, Reese. É um prazer. Prazer em conhecer você. Obrigado por nos dar essa honra, sabe? A revelação do rosto. E a primeira exclusiva, podcast também. Bem-vindo. Acho que você tem um dos podcasts mais respeitáveis do setor. Então, seria estranho para mim aparecer em outro podcast e revelar meu rosto lá. Claro. Então, agradeço. Isso. Eu valorizo muito isso. E é interessante, você ficaria surpreso com a quantia de pessoas que são assim? Outro negociante de TIC, sabe? E é engraçado pra mim porque eu sempre apenas respondo assim: ah, tantos, o que você quer que eu faça? Mas eu respeito e amo muito isso. Acho que com você, já que esta é uma revelação de rosto, acho. A coisa interessante é provavelmente uma das mais jovens TICs, especialmente com o impacto que você teve. Sabe, você viu alguns jovens comerciantes de TIC, mas eles não construíram realmente um público ou algo do tipo. Provavelmente estão apenas mostrando alguns gráficos e coisas assim. Mas você é alguém que é. Então você tem 18 anos. E você construiu um público imenso. Já essa bombando no Twitter, VC, X agora, não sei como chamar, mas agora no X e também no canal do YouTube. Impacto massivo também e algumas percepções realmente incríveis do que vi e até ouvi de outros. Então estou muito animado para começar isso. Acho que com você vamos mergulhar um pouco na sua história. Então, tenho certeza que vamos nos meter em umas trocas malucas também. Parece bom. Então, meu nome é Lucy, tenho 18 anos. Sou originalmente dos Países Baixos. Com certeza as pessoas podem perceber pelo sotaque. Os holandeses têm um sotaque que você reconhece facilmente. Mas sim, comecei a negociar cerca de 4 anos atrás. Comecei no espaço das criptomoedas. Eu investi algumas centenas de dólares, e isso se transformou em alguns milhares bem rápido. Eu investi em Cardano, não sei se você conhece a moeda. Sim, é bem famoso. Mas sim, eu ganhei um bom dinheiro lá. E desde então eu estava muito intrigado com todo o trading. Visto e quis saber mais sobre isso. Aqueles poucos milhares foram perdidos rapidamente também. Só para ser justo, brinquei com futuros, com negociação de Bitcoin, e não deu certo, não sabia bem como tudo funcionava. Mas eu pensei, 14 anos, mas ainda vendo aquele número grande na minha tela, era uma conta da Binance, não a minha. Nome, claro, porque estava no idade. Mas ver aquele número ali foi realmente como um sinal de, ok, eu quero aprender mais sobre isso. O espaço, porque eu já estava em contato com pessoas que estavam ganhando muito dinheiro com negociação, investimento. Tipo, eu investi em Cardano, mas ao mesmo tempo, outras pessoas que eu conhecia investiram na mesma moeda com Rai. Tipo, pelo menos 100 vezes ou até mesmo 1000 vezes o tipo de dinheiro que eu investi. Então eu estava fazendo as contas e pensei, oh meu Deus, essas pessoas estão ganhando dinheiro sério. Então desde que eu tinha 14 anos e estava na escola, sempre foi tipo, tá, preciso entender como funciona essa coisa de negociação. Preciso descobrir como posso ganhar dinheiro com isso. Os mercados, porque percebi que isso é simplesmente completo. Um mundo diferente do mundo comum em que todos vivem. Vive em onde todo mundo só vai para o trabalho, recebe um salário, e é isso. Você paga por hora ou por projeto. Em negociações ou investimentos é totalmente o oposto. Isso. Então perceber isso tão jovem foi bem conflitante. Porque imagine passar pela escola todos os dias pensando: o que estou fazendo aqui? Por que estou perdendo meu tempo aqui? Sei que vou seguir um caminho diferente. Então, foi muito difícil para mim, basicamente, passar por esse processo. E também foi um pouco difícil para mim e meus familiares próximos, como minha mãe, meus pais. Vou seguir o resto. Bem, porque meu pai é professor. Então, quando eu trouxe a ideia para eles de, ok, eu quero largar os estudos para seguir essa carreira de trading, foi claro como não é geralmente aceito de imediato, mas é... E agora estamos aqui... Consigo imaginar. É interessante, negociando a 14. Como você descobriu a negociação pela primeira vez? Quando o cripto começou a sério,
entraram em uma fase de empolgação. Então as pessoas estavam... Comecei a falar mais sobre isso nas redes sociais. Encontrei um holandês que investia em criptomoedas e fazia transmissões ao vivo toda semana no YouTube. Então eu apenas assistia às transmissões ao vivo dele e após algumas semanas perguntei à minha mãe: mãe, eu posso comprar algumas criptomoedas? No começo ela era tipo, você é muito jovem, sabe? Mas aí ela sugeriu por que não, se perder o dinheiro, são só alguns poucos reais. 100%? E você conseguiu pegar o dinheiro dela? Ou foi como Agora uma economia? eram apenas economias, presentes de aniversário e tudo mais. Então você perdeu esse dinheiro. Então como foi o processo em termos de capital? Você ganhou dinheiro primeiro e depois perdeu? Ou perdeu em cripto novamente? Agora ou foi em na cripto, negociação? mas não era 100% isso. Okay. Acredito que fiz algo como 4 ou 5 mil, algo assim, mas voltei para 1.000. Então ainda estava com bons lucros daquele investimento inicial. Mas aí eu pensei, ok, eu vou parar por aqui. Fiz a coisa certa, não continuei porque segui alguns grupos de sinais. E aqueles grupos de sinais estavam enviando, sabe, esse alerta, compre Discord agora, ou venda Discord agora. E o que eu achava que eles estavam fazendo era apenas, sabe, para o curto prazo. Aparentemente, né, esses caras eram swing traders. Então eu fui lá com bastante alavancagem e pensando, ok, vou seguir o sinal desse cara porque ele sabe do que está falando. E então, claro, sem perceber que eram swing traders. Portanto, usar uma alta alavancagem não é inteligente se você investir tudo em cada operação com seu risco. Definitivamente. Não sim, parece, sabe? Bem, é muito claro. doloroso. Então agora sim. Como foi a transição agora? Então era cripto, futuros de cripto e depois, para onde você foi? Como chegou no que está negociando hoje, por exemplo? Futuros de índice, sim. Futuros de índice, como você fez a transição para lá? Como você encontrou o ICT? Sim, então quando eu perdi aquele dinheiro em criptomoedas, eu estava tipo, ok, vamos apenas pausar por um momento. Você sabe, volta a se concentrar no que todo outro adolescente está fazendo. Então eu estava, claro, muito ocupado com a escola. Eu tenho o mais alto possível, formei-me na Holanda, então tive que dedicar muito tempo aos estudos. Além disso, eu também estava ocupado com meninas e, sabe, apenas curtindo nos fins de semana, todas essas coisas, as atividades típicas de adolescente. Mas quando eu tinha uns 16 anos, eu ainda estava nessa onda de negociação. E eu pensei, ok, sabe, vamos tentar mais uma vez. Então comecei a aprender sobre negociação de suporte e resistência, diagnósticos, essas coisas todas. E eu encontrei uma comunidade holandesa, onde os traders estavam sendo... Aprendi essa maneira de negociar. Então, quando cheguei lá, conheci algumas pessoas e eles simplesmente mantiveram contato comigo. Compartilhamos nossas ideias uns com os outros, e isso ainda estava em cripto, mas eventualmente um daqueles caras disse, eu entrei nesse grupo recentemente e era como uma comunidade holandesa de TIC e era bem pequeno, tipo 20 pessoas, mas tinha esse cara lá. Esse era o dono do grupo e seu nome é Interbangui no Twitter. Mike, um salve para você. Quando eu o vi publicando sobre seus lucros e perdas, sim, todos os dias ou toda semana, por exemplo, no S&P, Nasdaq ou até no euro, quando eu vi milhares de euros sendo feitos em apenas 1 ou 2 horas, para mim foi tipo, ok, eu vou seguir esse caminho. E quando eu contei a ele sobre isso, e quando ele viu a ética de trabalho que eu possuía, ele me acolheu sob sua asa. E basicamente comecei a estudar conceitos de TIC com a orientação de alguém que já teve sucesso com conceitos de TIC. Então era quase como se eu tivesse 2 mentores ao mesmo tempo. Isso é interessante. Muito, muito interessante. Porque as pessoas, especialmente hoje em dia, você provavelmente viu, pra ser justo, talvez até tenha ouvido você mesmo. Onde é tipo, você sabe, tá apenas tentando reformular o que o Michael fez. E você sabe, basicamente tentando copiar o ICT, ou, sabe, apenas reembalando o ICT, por exemplo. Mas é realmente interessante. O fato de você ter passado por isso, né? Onde sim, a TIC é o núcleo ou a base, mas então você tinha alguém que já se tornou bem sucedido por conta disso. Para realmente, provavelmente, te guiar e ajudar a meio que saber o que não ignorar, mas o que pode não ser eles útil. São incríveis. Será útil. Quão importante foi isso para você? Era tudo... Acho que se eu não tivesse essa orientação lá, eu simplesmente teria explorado o conteúdo do Michael por conta própria. Sem ter a capacidade de fazer perguntas, devo estudar isso, devo estudar aquilo, e acho que teria levado muito tempo para descobrir o que era realmente, o que está acontecendo por trás desses mercados, em primeiro lugar, mas também o que se encaixava comigo como pessoa, combina com a minha personalidade, e eu acho que o Mike realmente me ajudou nisso, tipo, ele literalmente me disse, assista isso, não assista aquilo. Ele não compartilhou realmente os conceitos, sabe? Mas ele apenas me apontou a direção certa e por meio disso, cara, simplesmente funcionou. Passou tão rápido.
posso imaginar. E o que é que vou fazer agora? É só sair do caminho das perguntas que parte da audiência gostaria que eu jogasse lá. Certo? Então eu quero apenas jogá-los fora, tirá-los do caminho, para que possamos nos concentrar em tactos, ou seja, valores, porque você sabe, estou sempre tentando aprender, Sim, sempre tentando aprender com o claro. público, certo? Então, Tiki, por que você acha que todo mundo é um negociante de Tiki atualmente, ou que há tantos negociantes de Tiki agora? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que existem tantos negociadores de TIC por aí hoje em dia. É simples. É só olhar para o público dele. Veja quantos inscritos ele conseguiu antes. Dots da Albicas para 100 mil inscritos. 2 anos depois, 2 anos e meio depois, ele está em 1.200.000. Pense nisso por um segundo. Não há ninguém na indústria de negociação que tenha conquistado uma audiência tão grande e rapidamente e com tanto respeito como ele é. Com todos os seguidores, certo? Tem também os duvidosos, os odiadores, certo? E o que eles comumente dizem sobre Tiki é, sabe, ele não negocia ao vivo, ou ele reembalou esse conteúdo de outras pessoas no passado, nunca ganharam os Robins, por exemplo, ou fizeram retiradas falsas no passado, tudo isso, coisa certa. E não estou dizendo isso, pessoalmente. Estou apenas dizendo que o que estou tentando fazer aqui é pegar aquelas pessoas lá fora que diriam isso e tentar usar isso para dizer, vamos não ouvir esse cara porque ele é um instrutor de Tiki, e olhar todo esse material, coisas para questionar quando se trata de TIC. E eu diria, tipo, o que você acha disso? Ou o que você pensa ao ouvir tudo isso? Especialmente como alguém que aprendeu os conceitos e isso te ajudou a se tornar quem você é. Quando você ouve todo esse outro papo, isso já te preocupou? Isso já passou pela sua cabeça? Você acha que tem alguma verdade nisso? Boa pergunta, antes de mais nada. E eu acho que uma das principais coisas que realmente foi um fator de confiança para mim, a experiência de ter passado pela mentoria em 2022 mudou minha vida. Isso significa que eu assistia atentamente Michel, ligue para o mercado toda semana, ao vivo. Eu não acho que precisa dizer mais nada sobre isso. Eu sei porque há pessoas que são rodeando as chiques, que estão, sabe, jogando toda essa dúvida lá fora. Muitas vezes são os caras que negociam um estilo diferente e tentam vender o seu pacotes que trazem qualquer coisa, mas isso é irrelevante. Acho que quando você vê alguém fazer isso, nada além de respeito, simples assim. E isso é exatamente o que eu dizia para mim mesmo toda vez que ouvia as falas sobre TIC naquela época, porque naquela época a dúvida também estava lá, os haters também estavam lá, mas é apenas uma escolha a quem você escuta, a quem você decide prestar atenção, porque se você está prestando atenção a todo o ódio e a toda a dúvida, como poderia? Pense que você poderia aprender como esse cara vê os mercados, como ele entende tempo e preço. Você não pode, porque está sempre pensando na pergunta, ele é real ou é farsa? Por que não confiar nisso? E por que não acreditar no fato de que esse cara está lá fora, investindo seu próprio tempo e energia para ajudar você? Então você diria que, de certa forma, é como uma distração, com se for o certeza. caso. E tenho a impressão de que é algo que vemos muito hoje em dia, onde existem tantas distrações por aí, que fica muito fácil, você perde o foco do que é realmente importante. E eu sinto que essas distrações também são colocadas lá de uma maneira que você se perca, para você perder a atenção. E uma das coisas que eu só quero dizer para todas as pessoas que são completamente novas em conceitos de TIC e comércio em geral, é que, só se concentre. Avalie o que está sendo compartilhado com você ali na frente, e então, forme sua própria opinião. Não dê ouvidos ao que esse cara aqui está dizendo, ou aquele lá. É só focar, ok. Você está entendendo a lógica que está sendo compartilhada? Dia após dia, semana após semana. Aí está a sua resposta. Diria por causa disso que todos deveriam ser negociadores de Tiki. Acho que, no final das contas, tudo se resume à sua personalidade. Porque, para se tornar um comerciante de TIC, você primeiro tem que entender que tem que combinar com sua personalidade. Você tem que acreditar que as coisas são manipuladas de um nível superior. Se você não consegue acreditar nisso, então não pode ser um trader TIC ao pensar que os mercados são movidos por algoritmos. Então você acha que precisa ter essa crença no algoritmo? Ou digamos que você não acreditasse no algoritmo, mas você ainda entendeu os conceitos? Ou se identificou com os conceitos? Vai continuar tudo bem? Acho que ainda estaria bem, sim. No entanto, para que os conceitos funcionem, para que a acumulação, manipulação, distribuição, que é o poder principal dos três, funcione, é necessário que será, claro, um ou uma série de jogadores lá fora que precisam causar essa manipulação. Então se você não acredita nisso aí, você é apenas um retificador de patentes. E quantos retificadores de patentes existem por aí? É a narrativa que importa. Interessante.
É interessante. Uma diferença-chave que eu vi, e isso pode até meio que vir do que você está dizendo sobre ter essa fé ou ter essa crença em a grande imagem lá, certo? Em termos da narrativa da TIC. Porque quando eu falo com os traders da ICT, você, Kit, Ali, Omar, muitos estudantes do Omar com quem eu falei também, todos eles têm isso. Confiança, um tipo diferente de confiança quando se trata de suas análises e estratégias. E obviamente há muitos TIC, conceitos diferentes e tipos de manuais, se quiser. Mas independentemente, porque cada um desses caras é diferente, sabe? Eles provavelmente usam diferentes. Mas o que eu percebi é que todos eles têm uma confiança tão grande, as deles. O que é sempre interessante para mim. Eu sempre acho o modo como falam sobre isso tão confiante. Chega a um ponto em que estou sentado ali como... Provavelmente deveria aprender isso, eu sei. É tão interessante. Você está sendo arrastado para o culto. Sim, é estranho, sim, sim. Quando há o culto, isso é uma coisa à parte, sabe? Eu tive um Deus de Valor Justo, o episódio dele acabou de ser lançado recentemente, certo? Eu tive... Cara, episódio, eu amo ele, cara. Eu amo o Psyche, ele é um ótimo trader, jovem. cara. Doro Exatamente, não explicava sim. as coisas, mas ele mencionou, tipo, se você está na seita ou não, não importa. E outras pessoas disseram o mesmo, tipo, o Ali disse que é uma seita, até o Omar disse que é uma seita, né? E as pessoas ficam realmente irritadas e têm em mente que são todos traders de TIC dizendo isso. Eles ficam realmente irritados com a palavra culto, como se tivesse que ser algo ruim. Não precisa necessariamente ser um não, ruim. claro que Agora, não. quais são os teus pensamentos? E podemos partir como em termos de todas essas questões. Vamos deixar isso para depois, mas em termos de como esta palavra culto, que é usado ou descrito na comunidade ICT, o que você acha disso? Acha que é ruim, bom ou não faz diferença? Vamos fazer uma pausa por um minuto, pessoal, porque eu quero falar sobre o melhor ferramenta de trading no mercado, Tradezella. O motivo pelo qual o Tradezella é a ferramenta de trading número 1 que todo trader precisa é porque permite fazer backtesting, jornalização automatizada, Repetição de negociação. análises aprofundadas e muito mais. E a melhor parte sobre o Tradezella é que é tudo automatizado. Tudo o que você precisa fazer é conectar seu MT4 e MT5, vai puxar todos os seus dados para o painel, você pode adicionar playbooks, você pode apenas adicionar notas, pode adicionar imagens dos seus negócios e você pode obter as percepções necessárias para progredir como trader. Agora, o Tradezilla é para absolutamente todos. Seja você um trader de cripto, seja você um trader de forex, seja você que negocie com prop firms, é para absolutamente todos e é por isso que milhares de traders se inscreveram usando o meu link aqui através do podcast. Certifique-se de usar o código RIS10 por 10% de desconto na sua assinatura mensal ou 20% de desconto na sua assinatura anual. O link está na descrição abaixo. E vamos voltar ao episódio. Acho que, em relação à situação da comunidade de TIC ser uma seita, eu concordo totalmente. É 100% uma seita. A TIC até concordou com isso várias vezes durante suas palestras. E por alguma razão as pessoas simplesmente ignoram isso. Elas pensam, sabe? Ele não aceita, etc. Mas ele chama isso de culto da vitória. Porque é exatamente o que você disse. É essa confiança que os traders RCT têm quando encontram seu modelo, quando encontram sua vantagem, que eles vêm repetir semana sim, semana não. Você sabe, tipo, o que mais tem pra duvidar? Eu realmente não ligo para nada do que acusam o ICT, porque o fato é que vejo que as coisas dele funcionam para mim, sim. E aí termina. Aí termina toda a questão sobre a validade dele. E eu acho que essa é a razão pela qual as pessoas devem primeiro investigar se podem ou não ver sua peça conceitual. Se eles virem isso repetir, ok, bom. Agora construa seu modelo, construa sua vantagem, construa seu protocolo. Uma coisa que as pessoas vão dizer, e isso é deixando o ICT de lado, as pessoas vão dizer, Riz, esse cara tem apenas 18 anos. O que ele sabe? Por que devemos ouvi-lo, certo? O que você diria para essas pessoas? Antes de começarmos a entrar em toda essa questão de negociações. Boa pergunta. Mas o que devemos dizer àqueles que perguntam porquê? Por que você trouxe esse cara? Sim, ele tem 18 anos. O que ele sabe? Sabe, provavelmente está apenas falando os trechos de som, se preferir. Sim, apenas para parecer inteligente. Isso é como um vídeo. Bem, esse cara tem sido ativo no Twitter, compartilhando suas execuções com um grupo, uma grande precisão para todos. 1 ano e meio agora, desde que ele tinha 16 anos. Sim. E no YouTube. No Twitter. E só perguntar para qualquer um, o impacto está lá. Não sei porque estou neste ponto, nesta idade. E eu agradeço ao mundo acima por tudo. Porque as coisas que eu vejo e as coisas que eu sei, eu não sinto que deveria merecer isso. Mas minha mente está automaticamente combatendo isso e dizendo,
você se esforçou muito, dedicou horas, faz o básico, mas ao mesmo tempo é como, sabe, é uma sensação muito estranha e é algo com que o Michael realmente me ajudou durante suas palestras. E eu também quero tocar nisso. Como provavelmente todo mundo me conhece, ou me conheceu inicialmente, pelos vídeos motivacionais. Tipo, eu fui o primeiro no YouTube a chegar lá e simplesmente, sabe, pegue esses roteiros dos longos espaços no Twitter do ICT ou de suas palestras. Escolha as partes motivacionais. Coloque um bom áudio, sobreponha a um vídeo de execução sólida, ou uma série de vídeos de execução, e lá vamos nós, vídeo incrível. E as pessoas realmente se motivaram com isso. E o motivo pelo qual se motivaram é porque é essa figura. Isso aí está-te dizendo que é possível continuar, não importa o quão difícil fique, é só baixar a cabeça e seguir em frente. Não importa o que as pessoas ao seu redor digam, você confia nisso. E, eventualmente, as coisas começarão a fazer sentido para você. Então, é quem eu sou e o legado está apenas começando. Essa é a beleza disso. Sabe, a beleza de ser tão jovem é que você nem pode chamar isso de vantagem inicial, porque sinto que isso tem um tom meio negativo, sabe? É mais como se você começasse a agir mais cedo do que a maioria normalmente faria. E, portanto, coloque-se em posição para ficar à frente de todos os outros. Desde muito jovem, uma base muito forte. Qual você diria que é a chave para os mercados? A chave para os mercados, a partir de uma perspectiva técnica, é sua versão técnica, postura técnica. Certo? Boa pergunta. Preço do diamante, antes de tudo, significa que certas coisas dentro dos mercados ocorrerão em momentos específicos. Em termos de horários, eu vi capturas de tela suas. Página do Twitter, página X, nunca sei o que dizer, página X. Vamos não tentar ser modernos, página X. Eu vi momentos, certo, e é interessante porque não são momentos como a maioria que eu vi antes. Eu vi outras pessoas mencionarem zonas de risco. Você sabe, né? Abertura do mercado, você sabe, a sessão começa, etc. Mas eu não vi. Eu vi você colocar, tipo, horários específicos. Como 4h30 da manhã, na segunda-feira, às 4h30 da manhã na terça-feira. Eu vi esses, não sei a significância dos horários ou dos dias, se é que há alguma. Mas eu vi isso recorrente onde você está mostrando o mesmo dia exato no primeiro dia. Desculpe, exatamente no mesmo horário no primeiro dia. Então no mesmo horário no segundo dia. E depois alguma forma de ideia de negócio, estudo de caso, etc. sendo mostrada. Você pode detalhar isso para nós? Pode explicar melhor para nós o raciocínio por trás disso, né? O processo de pensamento por trás disso. Ok. Boa pergunta. Então, quando se trata de tempo e como eu interpreto o tempo, uma das principais coisas que o público precisa entender é o seguinte. Quando estamos olhando para o tempo e depois o preço, há uma razão pela qual é tempo primeiro e depois o preço. Muitas pessoas vêm até mim e perguntam: Ei Zeus, porquê essa lacuna de valor justo não funcionou? Porquê essa configuração de disjuntor não funcionou? Porquê essa sopa de tartaruga não funcionou? É porque o horário não está certo. Porque você precisa entender que o mercado se move quando é permitido mover-se, e isso acontece no momento certo. Por exemplo, se houver uma notícia de grande impacto às 10 horas da manhã, o mercado normalmente se expande logo antes das 10 horas. Você está me perguntando? Sim, logo antes das 10 da manhã? Normalmente não. Por que não? Porque esperar pela notícia em si é normal. Exatamente. Se está sendo mantido dentro de um intervalo apertado, a consolidação está acontecendo, o que sempre vem depois da consolidação. Expansão. Então, quando você usa esse exemplo muito simples, na compreensão de que as notícias são utilizadas para injetar volatilidade no mercado e causar expansões, isso é baseado no tempo. Sim, você também pode entender que mesmo em um dia sem notícias, o mercado buscará se expandir em momentos específicos. A tecnologia da informação e comunicação deu a isso um tempo macro, janelas, se alguém simplesmente apenas estuda essas janelas de tempo. Aqueles intervalos de 20 minutos, sabe? Cara, é inegável que toda semana ele tem oportunidades e você só precisa capturar uma. Pense nisso por um segundo, é só pegar uma e você terminou. As pessoas são gananciosas. Ok, bem, se há um macro todos os dias, várias vezes ao dia que eu posso negociar durante a sessão de Londres, então eu poderia negociar durante a sessão de Nova York, então você poderia negociar durante a sessão da tarde. E o ciclo continua girando e girando. Exatamente. E girando. Então, em termos de tempo, há horários específicos que você foca, sim. E quais seriam esses horários? Você quer... Os bem específicos mesmo. Isso é o mais específico que dá para ser, sim. Tá bom, vou ser o mais específico possível sem me meterem em crenca. Seu público iria estudar, por exemplo,
9h45 da manhã, horário de Nova York. Você tem que ver minha esposa, até 10h15, e é uma janela de tempo muito interessante, para dizer o mínimo. Em segundo lugar, um bom horário para a sessão da manhã é 10h45 a 11h15 da manhã. E eu estou falando sobre futuros de índice aqui. Quer dizer, Nasdaq é Dow Jones. Não importa que não funcione no Forex, mas como sou um operador de futuros de índices, é claro que o meu foco está lá. Sessão da tarde. Sim, já podemos basicamente começar das 12h45 às 1h15 da tarde. 1h45 da tarde até as 2h15, das 2h45 da tarde às 3h15 da tarde. E eu sempre recebo essa pergunta, tipo, Zeus, por que você está marcando exatamente o ponto de virada de cada negócio que você faz? Porque o que eu faço, vamos chegar lá em breve. Tenho certeza quando começarmos a discutir o formador do mercado. Mas o que eu faço é que sempre que tenho uma negociação que estou registrando, eu marco exatamente o ponto de reversão. Então, digamos que estou treinando para vender, certo? Eu marco o ponto alto aqui. Então, eu digo, ok, nesse momento, o ponto alto se forma lá. E o que as pessoas não parecem entender agora, provavelmente, é quando você começa a estudar em que momentos o mercado reverte. E você faz isso por semanas seguidas, ou meses, você começa a ver fenómenos repetitivos. E então, de repente, o momento eureka. Agudo. E isso tem, bem, talvez o que esse cara de TIC estava nos dizendo é... E não investigar nem um pouco. Bem, essas pessoas, antes de tudo, nunca vão conseguir em nenhum empreendimento porque são preguiçosas demais para se esforçarem. Eles mesmos fazem seu próprio trabalho para ver se há alguma validade nas coisas que eu estou dizendo. Bem, eu estou aqui fora. Sem gaguejar, porque sei que isso funciona. Já vi tantas vezes que é inegável. Em termos de você prever tão alto com o tempo, esses vídeos estão gravando a ação do preço ao vivo? Então, nada de repetição de barras em lugar nenhum. Como todo mundo no Instagram, TikTok ou YouTube Shorts está fazendo. E uma maneira de perceber isso é simplesmente observando o todo. Estão executando, primeiro de tudo. Sim, ok, então você já sabe que está ao vivo. Mas, em segundo lugar, está vendo o tempo passar no canto direito. Se você vê o tempo passar e mover junto com as velas, você sabe que é vida. Então, por que esses horários específicos? Se você sabe que TIC é macro janelas que ele deu, se você pudesse estendê-las por 5 minutos, significando de ambos os lados. Você vai ver fenómenos se repetindo bem ali. E é quase como se ele tivesse dado uma dica sobre essas grandes oportunidades. Mas disse, sabe de uma coisa, vamos não dar os horários exatos, mas adiante um pouco. Quanto às janelas de tempo, então, há algo específico? Estou tentando pensar porque estou pensando como que o público gostaria de saber com base nisso. Diria que é um caso em que eles precisam, claro, podem conferir os vídeos que você publicou. Em primeiro lugar, mas e você? O que acha? É necessário que todos observem isso? Isso se repete todos os dias? Ou são apenas janelas de tempo que você precisa observar para algo acontecer dentro delas? Período de tempo. Sim, faz sentido. Com certeza. Então, o que é importante notar é que nem todo dia o mesmo nível de algorítmico, a posição está presente no mercado que você está investigando. Isso é algo que muitas pessoas estão. Quem conhece RSD muitas vezes entende mal. Pensam que este carro está ensinando como o mercado funciona e você tem esse cara dizendo, ok, nesse momento isso deve acontecer, esse padrão deve se formar e eu acho que deve acontecer todo dia. Mas não é assim. Por quê? Por que não? Bem, pense logicamente. Se as mesmas coisas acontecessem todos os dias nos mesmos horários, é óbvio que alguém perceberia, que alguém descobriria, diga, bem, ok, isso está realmente sendo manipulado, isso está realmente sendo controlado. Então, o que eles fazem é mudar tudo. Num único dia, significando que em certos dias, exatamente nesse horário, uma reversão ocorrerá. No dia seguinte, em outro horário, a reversão acontecerá. No entanto, você pode detectar isso. Pode verificar se a reversão provavelmente falhará. Forma, porque se entende que sempre há um ponto de interesse. Vamos continuar. Vamos falar dos erros, porque os mercados estão otimistas há tanto tempo. Digamos que temos esse ponto de interesse, esse nível de preço, onde estamos antecipando a entrada do mercado. Se a gente vê o mercado cair mais para esse ponto de interesse, mas não no momento certo, eu posso basicamente dizer, ok, as probabilidades de uma sequência se formar aqui, bem aqui, para então aumentar o preço, foram significativamente reduzidos.
mas digamos que o mercado chegue mesmo àquele ponto de interesse no momento certo. Sim, e começamos a ver a ciência apresentar aquelas confirmações de que um baixo está sendo formado, certo? Então, o que podemos fazer é dizer, certo, quais seriam esses sinais? Estamos ficando técnicos, adoro isso. Ok, vamos começar com os modelos de formadores de mercado em geral, porque sei que a maioria do público provavelmente nunca ouviu falar sobre modelos de formadores de mercado. Modelos até os comerciantes RCT, e estou dizendo a todos os comerciantes RCT agora, se vocês estão se sentindo perdidos em todos os conceitos existentes, entendam-nos, sem formador de mercado. Modelos, porque eles te fornecem a estrutura necessária para conhecer e utilizar os conceitos de ICTS. E muitas vezes a TIC diz que os modelos formadores de mercado, MMX e M, são os que mais se aproximam de como ele realmente negocia. Porquê? É importante notar que o RSAT fez foi criar um idioma, uma linguagem para como o mercado se move, para fazer sentido, porque o preço faz o que faz. Mas não é o verdadeiro motivo pelo qual o preço faz o que faz. Mas o mercado é como uma incepção. Exatamente. Como uma incepção. Ele fez, tem tanto respeito pelo cara, pensar em uma maneira de apenas, fazer sentido para todos, mas não dizer a coisa real. É insano. De volta aos modelos formadores de mercado, quando se trata de modelos de formadores de mercado, é muito importante entender que os modelos de formadores de mercado são a razão completa pela qual o mercado se move para cima. Todo movimento de mercado é parte de um formador de mercado. Sem dúvida sobre isso. Então, se entendemos isso e entendemos que o mercado se move em ondas, ou seja, nós subimos para cima, para baixo, mas não podemos subir para sempre. Em algum momento, o mercado tem que recuar. Sim, para depois continuar subindo em um momento posterior, esse recuo cria liquidez. Património, compra de património. Porquê? Porque essa reversão está fazendo com que todo comerciante com mentalidade de varejo lá fora pense que vamos descer mais. Eles olham as notícias e as notícias vão dizer, isso está acontecendo, aquilo está acontecendo, a economia está ruim, todas essas coisas. O que precisamos entender é que o mercado vai retrair em uma área bem específica, um ponto de interesse. Aquele recuo até aquele ponto de interesse é o lado de venda da curva, dentro de um modelo de compra de formador de mercado. Você ainda está acompanhando? Estou seguindo em frente. Claro, perfeito. Apenas isso. O topo dessa retração é onde nossa consolidação original está. Essa consolidação original tem uma função, e quanto a criar liquidez para ser atacada em um momento posterior. Tempo. Então, quando entendemos que o que eles fazem é baixar o preço, ou o algoritmo baixa o preço porque não é a compra ou a pressão sonora que está movendo o mercado. Quando? Evitar. O preço interbancário roteirizado. Algoritmo. Está o preço sendo baixado para aquele ponto de interesse? Sabemos que a engenharia compra suficiência, porque acima de cada alta de curto prazo que se forma dentro daquele hack de retração, você verá que as pessoas reposicionam seus stop losses. Tentar e operar vendido. Então, o que o mercado faz é alcançar esse ponto de interesse e então podemos procurar várias coisas. Primeiramente, vamos dar uma olhada no tempo. O tempo é, de longe, a coisa mais importante. Ou seja, no momento certo, nosso ponto de interesse precisa ser alcançado. Quando se concretiza na hora certa, podemos observar o seguinte. Podemos procurar relação intermercado. Podemos olhar para mercados altamente correlacionados ou inversamente correlacionados e ver se estamos vendo padrões entre esses mercados. Digamos que estamos olhando para Nasdaq, Dow Jones, os três futuros de índice. E estamos olhando para a relação entre os três. Um desses não criará o mesmo tipo de linha em relação aos outros dois. Vai acontecer. Toda reversão que ocorre tem SMT. SMT sendo uma correlação incrível entre aqueles mercados altamente correlacionados ou mercados inversamente correlacionados. Então, o que você vê é que, por exemplo, Nasdaq e S podem não ser os mesmos. Fazem fileiras mais baixas, enquanto o Dow Jones faz fileiras mais altas. No nosso ponto de interesse, na hora certa, pense nas confluências que você tem ali para confirmar que uma reversão de dinheiro inteligente está ocorrendo. Mas ainda não chegamos lá. Algumas pessoas gostam de ir longe desde já. É o que chamamos de sopa de tartaruga, um termo bastante familiar, claro. O que vemos então é que o mercado se valoriza. Então, níveis cruciais estão sendo rompidos. O mercado opera acima do que eu chamo de alta de médio prazo. Se as pessoas fossem ao meu canal do YouTube e procurassem pelo padrão de mudança de estrutura de mercado, é esse padrão que acontece tantas vezes em cada reversão, é absolutamente inegável quando você começa a prestar atenção nas reversões. É quando você percebe um desequilíbrio, uma lacuna de valor justo, tipo, você sabe. Está no lado esquerdo da curva, o mercado recua para isso. Ele se forma.
um alto, e esse alto é utilizado para enviar o preço para baixo novamente, para aquele ponto de interesse onde o SMT está garantindo. No momento em que o preço ultrapassa aquele alto com velocidade e força e uma lacuna de valor justo do lado positivo. Assim, um gap de valor justo otimista, um BC, é criado. O que você frequentemente verá é que o mercado retorna a esse alto, o qual é um quebra-mato naquele velho CB. Inverta sua lacuna de falhas nisso. Antigo valor justo pessimista, e então o mercado continua subindo, porque o preço está sendo entregue de forma eficiente dentro daquela faixa de preço equilibrada. Então, você está conectando todos Exatamente. os pontos. Então, o aspecto do tempo é assim. Você precisa do tempo. Exatamente. E é exatamente Sim. isso que a RST vem ensinando todo esse tempo. Então, se você visse tudo isso, mas o tempo não estivesse lá, você não aceitaria. Não é bom. Com sabedoria. Por que isso acontece? O motivo é que as probabilidades do seu padrão ali se concretizar diminuem significativamente. Só Porque dizendo. é também por isso que não estamos negociando durante os períodos do dia, que não são interessantes de todo, quando as volatilidades acontecem, porque você precisa entender para que um algoritmo de treinamento de alta frequência para operar, precisa saber algumas... Primeiro, precisa entender o tempo. Em que momento vou procurar isso. Ok, então chega a hora. O que vou procurar no preço? O que me faz otimista ou pessimista? E há tantas variáveis diferentes que podemos considerar. Que estilo de negociação você faz, então? Então, você negocia no Nasdaq, o ES Sim, e o US 30, por exemplo. somente o Nasdaq. Você a está propósito. apenas nos tratando? Sim, Elétrico. Ok. Esta tem sido uma bagunça e eu antecipo que isso vai mudar em breve, porque há trimestres em que você deseja negociar, por exemplo, ES ou Nasdaq. Ok, depende da força Mas relativa. que estilo de trading você faz? Você está fazendo scalping? Você está fazendo day trading? Você está fazendo Eu swing trading? diria negociação intradiária, mas principalmente do lado do escopo, porque minhas posições, a duração delas é bem curta e é por isso que consigo registrar o que estou fazendo. Eu não registraria minhas execuções se estivesse lá o dia inteiro Sim, comprando durante faz Londres sentido. e, sabe, vendendo durante a sessão da tarde. Isso não faria. Faz sentido, claro. E em termos de... Agora, em termos dos modelos, porém, eles são réplicas, ou como é a palavra que as pessoas usam. Eles usam... Os conceitos são fractais, no sentido de que você está fazendo isso como um negociante de curto prazo ou um operador diário. Mas alguém poderia usar o mesmo modelo, talvez num intervalo de tempo um pouco maior, e talvez seja, não sei se o tempo muda ou não, talvez você possa nos dar algumas informações sobre isso, mas eles poderiam ajustar a mesma coisa para o swing trading? Sim, como você disse, a única coisa que precisa ser ajustada para nós é o aspecto do tempo, certo? Você sabe como seria a hora em termos daqueles, o horário específico? Vezes que sabe, você estaria bem, como um treinador isso, de os Sling. tempos específicos, como a forma que estamos olhando para eles intradia, é claro que é completamente diferente, porque então só temos esses intervalos de 30 minutos que estamos observando, coisas muito específicas. No entanto, se você fractalizasse isso até os prazos mais longos, estaria olhando mais para semanas. Ou até mesmo se começarmos mais alto ainda, por exemplo, meses, depois semanas, depois dias. Então, dentro desses dias, sessões específicas, e é aí que você pararia como um swing trader. Porque você não se importa, como um swing trader, em capturar exatamente o alto ou baixo de uma sessão. Você só se importa em capturar perto do alto ou baixo de uma semana, por exemplo. Então, em meu entendimento, caso você esteja mirando um prazo mais longo, vamos dizer, você está então olhando para uma sessão. Nessa sessão, você está procurando, digamos, no 15 minutos de intervalo. Talvez de 5 a 15 minutos, você está procurando esses modelos. A performar exatamente como fez no intervalo de 1 minuto, digamos, para um scalp ou trade diário. Mas agora está apenas observando. Você está levando o tempo, está se estendendo a sessão. Mas então, dentro da sessão, agora em vez de olhar para os modelos de 1 minuto que estão se formando, você está olhando agora para o diga 5 ou 15 ou por hora para esses mesmos modelos. Então é tudo igual, mas você está apenas deslocando. Exatamente. E é aí que entra a preferência pessoal. E uma das belezas que eu acho do comércio RCT é que é tudo... Fractal significa que tudo se forma em um e outro. Mas tudo se resume ao seu coração e estado de espírito. Onde o preço está se dirigindo no prazo mais longo possível, quando você compreende isso, como nas Old Ocean Guys, o comércio intradiário se torna muito fácil, porque você só precisa esperar pela manipulação e o lado oposto do seu viés esperado e pronto.
esse tipo de certeza, sabe? Em termos de ser muito confiante no que está dizendo, você obviamente acredita nisso e tem fé e realmente confia. As pessoas podem ouvir isso e pensar, bem, a taxa de sucesso desse cara deve ser de 100%, certo? Porque ele obviamente entende o mercado, desvendou o mercado, por assim dizer, usando esses conceitos, nos dê uma visão. Qual é o seu tipo de... Como está a taxa de sucesso? É como se você escrevesse o tempo todo? Ou qual é a realidade ao aplicar esses conceitos e ter fé e confiança? Mas na aplicação prática, qual é a tradução de tudo isso? Se você olhar para as redes sociais, parece que todo mundo está ganhando o tempo todo. E é porque a mídia social é o verdadeiro alto escalão. A mídia social é falsa. É por isso. Não importa o que você olhe, as redes sociais são falsas porque todos só mostram a sua beleza. Eles mostram o melhor lado de si mesmos. E isso é uma das coisas que as pessoas precisam entender. Mesmo quando a Tiki estava começando no YouTube, quando começava no Twitter, apenas vitórias foram compartilhadas. Por quê? É porque isso atrai público. Então, isso é importante de entender. Mesmo que você tenha muita confiança em um modelo, você mesmo ainda cometerá erros executando nos momentos errados, executando quando o mercado não está sinalizando para você, por exemplo, que isso não vai acontecer, e é aí que você, como analista, está errado. Você diria que isso, em particular... O conceito como um todo. Você não classificaria isso ainda como um padrão? Porque um padrão não é apenas algo que se repete no mercado várias vezes? Ou você acha que é mais complexo do que um padrão? Muito mais complexo. Porque se fosse apenas um padrão, então todos seriam capazes de reconhecê-lo e vê-lo. Mas não. Não muitas pessoas conseguem reconhecer isso. Mas também reconhecer quando não deve funcionar. E essa é a parte narrativa. E isso é algo que você precisa aprender com a experiência. E quanto tempo levei para você, em particular, aprender e observar esses conceitos? Quando o modelo 2022 foi lançado, era tão simples. O modelo em si, na forma como o ICT explicou, já comecei a ver funcionando, até mesmo em cripto, porque eu ainda estava no Bitcoin, visto naquela época. Radical, rapidamente, porque é simplesmente uma limpeza nas compras significativas de ações. Você espera por uma mudança no estado de entrega, ele disse naquela época. Isso é uma mudança na estrutura do mercado, aguarde por uma retração até o desequilíbrio que se forma dentro dessa prateleira de deslocamento. E lá está. E quando você estuda o padrão, realmente funciona. Acontece muito, Março, Ursa... E em termos de capital, com o que você opera? Você opera com firmas de prop trading pessoalmente? Inicialmente, prop firms, de fato, mas estou fazendo a transição gradual para a minha própria conta pessoal, porque sinto que a área das firmas de prop não é um espaço bom para ficar por muito tempo. Você negocia em futuros, então você estava usando problemas com futuros. Inicialmente os de CFD, mas o problema é com o estilo de negociação que eu sigo, é o fato de que o spread te destrói. Ok. E quanto ao capital pessoal, qual é o seu objetivo? Onde você pretende começar em termos de base? Na casa dos 6 dígitos. Sim, sim. Qual é o seu objetivo com a negociação agora? Onde está? Você quer fazer isso? É algo onde você só quer negociar por conta própria e apenas escalhe o máximo possível? Você está procurando investidores ou quer negociar com fundos? Onde está o seu objetivo? Uma pergunta muito boa e, sinceramente, por agora, é algo que quero manter em privado porque temos grandes coisas vindo nos próximos anos. Eu tenho 18 e estou recebendo reconhecimento de muitas pessoas importantes no meio. Então, ouvir delas, ok, você precisa continuar, você precisa. Faça isso, faça aquilo, porque é isso que existe, o que é possível. As pessoas com quem estou em contato, é incrível o tipo de dinheiro que está sendo feito em níveis tão altos. Para mim, pessoalmente, é como eu gosto de compartilhar o que estou fazendo, compartilhar o que estou fazendo. No entanto, quando se trata de negócios e, além disso, minha vida pessoal, eu mantenho coisas em privado. E se alguém fosse, digamos que existe um investidor lá fora, certo? Eles querem te dar capital para negociar e gerenciar. Você está em condição de poder mostrar a eles, talvez não um histórico completo, porque se você está negociando com propriedades, e agora indo para o pessoal, mas você pode mostrar, tipo, aqui estão alguns pagamentos consistentes e dinheiro sendo feito de forma consistente no mercado, se houvesse um investidor procurando te abordar. Sim, no entanto, não aceitaria agora. E isso é uma coisa boa que você pergunta, porque para mim, pessoalmente, aos 18 anos, meu foco atual é construir esse histórico. E tornando isso mais impressionante. Fazer. É bem curto antes de eu começar a sair por aí.
e compartilhando. É isso que estou Nos dê fazendo. algumas ideias de como são suas operações de negociação. Sim, então sabemos que é como fazer scalp ou operações diárias. É específico ao tempo. Estamos olhando para o Nasdaq no momento, mas o que isso significa em termos da média de negociações feitas por semana? A média de retorno que estamos olhando, talvez a taxa de acerto média, sabe? Nos dê esses tipos de estatísticas e insights sobre a estratégia, sobre o que você está implantando e Sim, o tipo de vantagem que você sim, está bom, de usando. vários modelos. Isso é, antes de tudo, importante de entender que não há apenas um modelo que estou executando todas as vezes, porque às vezes entro com base em uma compra de baixo risco. Principalmente 3 fases diferentes em cada formador de mercado. Modelo. Primeiro de tudo, temos que decidir se compramos ou vendemos por risco. É aquele esquema de interrupção, aquela mudança de estrutura de mercado que eu expliquei antes. Depois, temos nossa primeira etapa de execução. Acúmulo ou distribuição, essa é a sua segunda oportunidade. E então, você tem a terceira oportunidade, que é a segunda fase de acúmulo. Distribuição, que é a sua fase de redistribuição. Então, para cada etapa, existem diferentes estatísticas lá fora, claro. No entanto, se eu fosse lá fora e compartilhasse com você o modelo principal, que é aquele esquema de disjuntor, cara, tipo, eu não dou atenção ao R, não acredito nisso. Não gosto de dizer isso, quanto R eu fiz nessa negociação, porque acho que é absoluta besteira e acho que não deveríamos dar muita atenção a isso, muito. Mas quando estamos olhando para os números podem ser muito loucos. Porque às vezes há casos em que você vende perto do mínimo mais alto ou vende perto do máximo do dia e compra perto do mínimo do dia. E quando são as curas, é insano. Do outro lado do campo, e você já subiu 3, 4, 5, tanto faz. Não preste atenção nisso. Foque se o risco que você está correndo vale os possíveis lucros que você vai fazer. Então, por que você não acredita no R? Por que você acha que é? Por que eu não acredito no R? É uma excelente pergunta. O que eu vejo muito ao meu redor nas redes sociais é que existem essas pessoas sair por aí e dizer, olha, eu fiz 10R, olha, eu fiz 20R, olha, eu fiz 40R, ok? Mas faça ao vivo. Entende o que eu estou dizendo? Tem um problema aí quando se trata do RR, lado das coisas, porque quando damos muita atenção ao RR, não estamos prestando atenção ao que é realista. O que podemos alcançar realisticamente. É por isso que estou dizendo para assumir riscos com os quais você se sente confortável e depois veja bem se o lucro que você está buscando vale o risco que você está correndo. Simples assim. E se isso for 1 para 2, por que não? Se você conhece seu modelo, se você conhece seu protocolo, então sabe como o mercado deve se diferenciar durante aquele próximo perfil de entrega ou marca. Então, como se diz a sua média? Você tem uma média baseada naquele modelo original que discutimos? Eu não olho para a hora, eu não conto. Então, em termos do modelo de formador de mercado, eu ouvi que tive algumas pessoas no podcast que mencionaram isso. Nós meio que entramos nisso, Mandrano, mas nunca exploramos a fundo. Sei que acabamos de entrar em um pouco. Você insinuou que isso é o mais próximo que os comércios do ICT chegam. Sabe, porque é assim, porque é isso, ou como sabemos que é o mais próximo de como ele opera? Bem, primeiro de tudo, ele disse isso. Ele disse muitas coisas, mas nisso eu realmente acredito. Algumas coisas eu fico tipo, ok, isso realmente aconteceu. Ser sequestrado e colocado em uma cerca, Eu gosto por exemplo, dele, sim. você conhece a história. Ele é um cara legal porque nesse tipo de histórias ele dá pistas, mas quando se trata de modelos de formadores de mercado e porque isso se aproxima mais da TIC, sua estratégia pessoal. Não estou dizendo de forma alguma que descobriu o enigma, como algumas pessoas afirmam ter descoberto, enquanto todas essas pessoas estão cheias de merda. É simples assim. Vamos dizer que a TIC afirma que negocia, principalmente com base no criador de mercado, modelos, se essa é a sua estratégia pessoal, ou se sua estratégia pessoal é construída em torno de seus modelos de formador de mercado. Precisamos primeiro dissecar o que é o modelo do formador de mercado. Então, quais são as funções de um formador de mercado? Modelos de formadores de mercado são uma representação perfeita da real acumulação, manipulação e distribuição que ocorre. Tenho certeza de que você já ouviu isso muitas vezes. É um conceito muito importante quando se trata de trading ICT. Se você não entender, está completamente perdido em relação a todos os padrões que irá. No entanto, para entender o poder de 3, ou AMD, você pode prestar bastante atenção aos modelos de formadores de mercado. Porque o modelo de formador de mercado não é apenas ruim, isso é o que muitas pessoas parecem entender. Papel. Eles analisam os gráficos e já viram o esquema, tenho certeza que você consegue. Encontrei em algum lugar na internet e eles viram o esquemático de uma consolidação original no lado esquerdo da curva e o direito do lado direito da curva. Eles acham que é só isso. Agora, posso sair lá e procurar esse padrão e me tornar lucrativo? É isso.
Bem, lamento dizer, mas não é tão simples assim. Isso. Porque o modelo do criador de marca em si representa algo. Representa o verdadeiro medo e a ganância para fora. Porque quando o mercado está subindo agressivamente, as pessoas ficam gananciosas. Elas pensam, ok, vai subir para sempre. Então, o que é que elas fazem? Eles compram, continuam comprando, as notícias dizem que vamos subir, está otimista, a economia vai bem, toda essa coisa. Que acontece? Todo aquele dinheiro do varejo flui para o mercado. Lugar onde eles colocam os stop losses abaixo de cada recuo que fazem, acontece. Então, quando o preço atinge um nível de preço muito específico, ou ponto de interesse, como gosto de chamar, para se referir a isso na hora certa, e começamos a ver aqueles sinais que foram mencionados anteriormente durante o podcast. É como se, quando você vê aquele primeiro hack de deslocamento descendo, criando esse bloqueador baixista, e esse bloqueador baixista está sendo respeitado, e outros sinais também estão presentes, como relações entre mercados apoiando sua ideia, está bem, o que provavelmente acontecerá a seguir. Se você está pensando contra a maioria, se você está pensando fora do que todo mundo pensa. Então voltamos àquela crença inicial. A maioria das pessoas pensa que esses mercados são movidos por pressão de compra ou venda. Se você quer ser um comerciante de TIC e alguém quem negocia o mais próximo possível de ICT, você precisa entender que isso não pode ser a razão pela qual o preço sobe ou desce. Porque o principal motivo pelo qual o preço sobe ou desce é porque é impulsionado algoritmicamente. E como sabemos disso? Porque essas coisas acontecem toda semana, nos momentos certos. E é apenas uma questão de tempo para ver. Ok, quando está acontecendo essa manipulação? Quando é a IPTA, revelando suas intenções. E quando você sabe que o IBDA mostrou suas cartas e a manipulação está completa, você pode prever a distribuição acontecer. Então, acumulação, manipulação, distribuição. Esse é o modelo de formador Sim, de mercado. Interessante. Grande, Já ouvi falar porque dele. o divertido é como se fosse a AMD, é como esse esquema onde há um acúmulo acontecendo. Manipulação para cima, por exemplo, e depois distribuição. Sim. Essa fase de acumulação é a sua consolidação original dentro de um modelo de célula de formador de mercado. O lado da compra da curva, que é o lado esquerdo da curva, é onde acontece a manipulação. O lado direito da curva é onde acontece a distribuição. Corrida. Então, apenas uma joia para as pessoas que são novas nos conceitos de TIC e pensam qual é a diferença entre AMD e MMXGM, é a mesma. Interesse muito interessante. E você disse isso 2 vezes. Agora será gratuito. Mas você disse em relação à pressão de compra e venda. Então, você não acha que é isso? Não é isso que está movimentando os mercados? E a razão pela qual eu acho que não é o caso é algo que é mais ou menos difícil até de dizer, porque quando você descobrir certas coisas e quando você começa a procurar coisas muito específicas, uma cura. É como... Devo saber disso. Nós falamos sobre isso antes. Onde fica isso em termos de, não diria dúvida, mas mais o medo de será que posso saber disso? Porque há casos em que quando temos, por exemplo, um segundo gráfico aberto ou apenas um gráfico que ninguém vê e temos um gráfico de preços para anotadores, assim, aqui em cima e o mercado está aqui. O mercado sobe, sobe, sobe. Escala lá. Quando atinge esse nível de preço? Durante o período que descrevi para você e o mercado vira. Você me diz que exatamente naquele nível de preço há pessoas vendendo a descoberto. Uma grande quantidade de pessoas. Não acredito. Não acredito mesmo. Na primeira vez, você até pensa que pode ser coincidência. Talvez seja sorte. Mas quando você vê isso repetidamente, exatamente naquele ponto de interesse, o mercado virando e vendo essas assinaturas algorítmicas que acabei de descrever para você. Não tenho dúvida alguma sobre isso. Não mais. E tenho certeza de que há pessoas lá fora que virão de um mundo financeiro, que possui muita experiência naquele mundo e aprecio sua opinião. Mas essa é a minha opinião e não vou entrar em discussões sobre isso, porque eu tenho a minha opinião e você tem a sua. E podemos concordar que discordamos, simples assim, sim. E eu não sou alguém que fica nas redes sociais e só, sabe, tipo, sai por aí e, sabe, discute com as pessoas. Se você gosta de acreditar nisso, tudo bem, seja meu convidado, eu acredito nisso. Ou a gente se identifica ou não. Não significa que temos que discutir sobre isso. Foi uma avaliação muito justa. De não precisar discutir, com certeza. Uma pergunta que eu vejo ser feita, ou quando foi feita, ou levantada, é em termos de: você acredita que os bancos negociam dessa maneira? Agora,
Muitas pessoas dizem não, claro, que tiveram experiência. E então, quando eles dizem não, o próprio ICT já respondeu anteriormente, dizendo que não entendem como esses bancos são apenas... Ele se refere a eles como se fossem, mas não são como de primeira linha. Essencialmente não são como os bancos aos quais nos referimos quando falamos sobre o algoritmo. Tudo bem, esses são apenas facilitando bancos. Eles são apenas bancos de nível inferior. Nem mesmo as empresas, por exemplo, como firmas de investimento institucional ou fundos de hedge. Ele diz que não, nem mesmo eles. Estamos falando sobre o Supremo, por assim dizer, como o que está bem no topo. Então, eu acho que até fala como talvez os bancos centrais ou até além disso. Quais são os seus pensamentos? Ou qual é a sua compreensão de onde esse algoritmo se encaixa dentro dessa cadeia, se você quiser, dessa cadeia alimentar de bancos e investidores e capital privado? Eu acho que se nós entrássemos nesse assunto, então este podcast não seria permitido no YouTube, ou não teria o alcance que deveria ter, na minha opinião, porque houve um caso em novembro, final de novembro, quando eu e meu bom amigo Rich DeBow apresentou o conceito ao mundo, à comunidade, e foi chamado de TEPLA. O tempo acaba. Arrays PD algorítmicos. Sim. Isso significa que nós literalmente, combinando o tempo com a eliminação de ICD-SP, não apenas dizendo, ok, olha essa formação de Array PD durante esse tempo. Não, literalmente mostrando que o Array PD se forma em relação aos Arrays PD que se formaram no passado. Isso vai além. A vela que está se formando está-se referindo ao mesmo escândalo baseado em tempo no passado. Ok, eu apenas compartilhei isso com você. Baseado nisso, já é tipo, ok, o que provavelmente vai acontecer aqui? Eu não sei. Mas quando nós liberamos aquela sequência, sim, nós anexamos a transmissão ao vivo que fizemos para aqueles que conhecem nossa comunidade. Foi por volta de 15 a 20 minutos de duração a gravação daquela transmissão, sim. Nós anexamos aquela gravação da transmissão ao tópico, sim. Eu fui dormir, era madrugada aqui em Dubai, e eu acordei e meu telefone explodiu. Tipo, tinha tantas mensagens, eu fiquei tipo, o que está acontecendo aqui, sabe? Então eu olhei o tópico, tinha centenas de milhares de visualizações, assim, em um curto período de tempo, como 6 a 7 horas. Então, isso já foi insano, mas quando eu rolo para baixo, por causa da ameaça, a gravação da transmissão ao vivo desapareceu. Como se tivesse literalmente desaparecido. Não conseguimos sair. Se você ainda for àquele fragmento, ele ainda está lá. Você literalmente vê no final daquele fragmento. Gravação não disponível. Algo desse tipo. Eu entrei em contato com o X-Report no Twitter. Seja lá como quisermos chamar. Concordamos com o X. Eu procurei o suporte do X publicamente, perguntando o que é que está acontecendo. Agora estamos... Resposta. Silêncio total. Depois subimos a transmissão novamente. As pessoas não conseguiram assistir de novo. E finalmente, após 3 tentativas, as pessoas ainda conseguem assistir àquela gravação. Depois disso, experiência no final de novembro, dezembro, Shadowban. Quando isso aconteceu, eu soube que, bem, eu disse ao meu bom amigo Rich e a todas as pessoas próximas a nós, eu disse, acabamos de tocar em uma barreira aqui. Tocamos uma parede e estas são as paredes que a TIC vem nos alertando há anos. Existem certos limites, certas fronteiras estabelecidas que não se pode ultrapassar. Porque se você fizer isso, você vai descobrir o que é que está acontecendo ali. Então, você sente que esse raio PDA com o tempo É absolutamente vírus insano, certo? Não é como se PD se apagassem, como eu sei que para muitas pessoas que são novas em TIC, etc., eles olham para PDD, Arrays PDA, etc. Quando você olha pelo Array PDA, quando você só olha para tempo e preço, você não precisa do Array PDA porque é um padrão. Não é padrão, é a lógica que importa. Porque a PDA elevou os preços específicos do formato. Então, se as pessoas quiserem investigar mais sobre isso, o que é que você diria a elas? Eu diria a eles com riqueza, basta ouvir as palestras do ICTU e simplesmente questionar seriamente tudo o que ele menciona. Tipo, esse cara literalmente criou uma linguagem em torno de algo que ele sabe como funciona. Taxas, e ele apenas disse, ok, isso é porque funciona, mas não realmente. Por que é que você tem a impressão de que ele não vai direto ao ponto? E, então, a precisão está lá mesmo. Por que não apenas dar o horário?
no tempo, ao invés de ter que ser Bem, ajustado. agora nós voltamos para aquelas fronteiras. Se existem limites estabelecidos, se é assim que o grande capital transfere seus ativos internacionalmente, dia após dia, semana após semana. Esse é o quanto o mundo inteiro opera sem esse sistema em jogo. O mundo inteiro, como o conhecemos, o mundo comum, então não é finanças planetárias, mas o planeta comum, onde todo mundo simplesmente vai trabalhar e faz o seu trabalho, seja lá o que for, guarda seu dinheiro em uma aposentadoria, tanto faz, não importa. Não funciona, porque como poderíamos transferir tanto dinheiro tão rápido? Deve haver um processo eficiente em jogo com o mínimo de risco. Então, tem que ser muito preciso. Então, você sente como... Eles não querem que as massas saibam, porque obviamente mudaria a dinâmica Exatamente. da sociedade. E a questão é, ainda funcionaria se todo mundo soubesse como funciona? Isso é justo, obviamente é uma grande avaliação que muitas pessoas estão fazendo em termos de conflitos Sim. de dinheiro pequeno. Mas é só pensar logicamente. É como o fato de que eu, com 18 anos, vivi o que é ser silenciado por uma grande plataforma de mídia social como a X, que simplesmente decide te calar. Então, é basicamente dizer, tá, você tem certas informações, não vamos espalhar isso Você acha pelo que mundo. X sabia disso? Ou você acha que foi apenas um erro? Ou acha que eles viram esse vídeo e disseram que isso não deveria estar aí? Não acho que seja o X em geral, mas acredito que existam pessoas dentro do X, ou pelo menos que tenham acesso ao X, que conseguem para censurar o que é compartilhado e o que não é. E não há dúvida sobre isso, claro, porque vimos o que aconteceu nos últimos anos, com as eleições presidenciais sendo manipuladas. Por causa das redes sociais, o quanto pessoas estão influenciando os resultados das votações usando as mídias sociais e apenas dizendo, por exemplo, sim, nós não vamos mencionar isso porque então isso seria, claro, ser banido do YouTube imediatamente. Vi um Mas isso documentário foi. sobre isso, pra ser justo, que se chama... não consigo lembrar como o documentário se chama, mas é basicamente sobre uma empresa chamada Cambridge Analytica. Eu sei que é isso mesmo. Ajudou Trump, ganhe a primeira eleição, usando dados de redes sociais, e depois ajudou o voto do Brexit a acontecer. No Reino Unido, usando dados de mídias sociais e o uso de anúncios direcionados e o uso de cerca de 100 diferentes sim, pontos de dados, realmente enfatizaram como os dados se tornaram o mais ativo, lucrativo agora, ou assim. É mais caro que ouro, por exemplo, mais caro que praticamente tudo em termos de dados. Então, há um documentário por aí que meio que desvenda isso. Eu achei muito interessante, pessoalmente. É exatamente o que eu queria dizer. E quando você percebe que isso é complexo, ainda está funcionando, só que sob um nome diferente, claro. Porque sim, o escândalo que surgiu ali foi muito grande. Mas quando você percebe que essa empresa ainda está em funcionamento e tem influenciado os resultados de nações, suas eleições e em todo o mundo. No documentário, eles até mostram a lista de todas as nações que foram influenciadas por essa empresa. Um dos países em que eles atuavam era o Reino Unido, Holanda, Alemanha, também estava na lista. Muitos grandes países europeus. África. E então, você percebe, bem, se essas pessoas aparentemente sabem como podem aproveitar as redes sociais para, antes de mais nada, difundir informações, sejam elas verdadeiras ou falsas, porque há muita informação falsa sendo compartilhada nas redes sociais, especialmente quando se trata de algo tão importante. Nas notícias, eventos, você não precisa pesquisar muito antes de perceber que 99% de todas as informações compartilhadas sobre eventos específicos são simplesmente geradas por inteligência artificial ou gerado por humanos, que eles ainda estão fazendo isso manualmente, mas estão literalmente tentando controlar a narrativa sobre certos tópicos. E isso se aplica a tudo. E isso foi como uma das coisas que realmente começou a fazer sentido para mim, é que o ICT mencionou várias vezes que, quando ele entrou no Twitter há alguns anos, ele estava ficando rico. Afastado disso. Por que você acha que a TIC não ganhou a Copa dos Robins? Sabe, temos essa certeza, temos essa fé, temos esse conhecimento esotérico, sabe? É muito certo. Enigma, algoritmo, conhecimento que quer ser suprimido. Você sabe,
Apesar do sequestro e toda essa história, né? Apesar de tudo isso, sim, os conceitos dele obviamente funcionam. Você mesmo e tantos outros traders já utilizaram isso. Isso. Demonstrou pagamento, demonstrou consistência, demonstrou alto nível de conhecimento, depois ensinou outras pessoas a fazer o mesmo. Então, há uma prova de conceito. Mas por que você sente que a TIC não se mostrou capaz de fazer isso? Se é que isso faz sentido? Acho que porque ele não queria ainda. Mas então, como este ano, por exemplo, sim, ou o final do ano passado, entrando neste ano, um grande espetáculo chamando todo mundo, dizendo para todos se juntarem que vamos bater o recorde este ano, etc, etc. Já estamos chegando ao final de março agora. Nada à vista, muito silencioso. Sabe, não está em nenhuma lista de líderes, sem atualizações sobre o desempenho até agora. Pessoalmente, eu não dou a mínima. Não me importo. Para mim não faz diferença, mas sei que ainda é um espetáculo, certo? Certo. E todos nós gostamos de espetáculos, mas quando junto um mais um, se for olhar e dizer, ok, todo esse conhecimento e algoritmo codificado, conhece o algoritmo, sabe exatamente como funciona o preço, etc. Resultados, eles não batem, sabe? Não há equilíbrio ali. Eu só vou jogar isso aí para todo mundo que está ouvindo. E é algo que tem uma resposta bem simples, e isso é para as pessoas que já adquiriram muita experiência e conhecimento. É que se você observar o ambiente de mercado atual, até agora este ano, para a classe de ativos que o TIC está negociando, o ambiente não esteve nada provável. Significa que vimos no relacionamento do mercado entre os futuros do índice e a porta simplesmente some, como zero. Os futuros do índice têm subido, a porta tem subido. Os futuros do índice têm caído, a porta também. Queda. Isso é algo que você não quer. Para ver. E quando você olha para a entrega intradia, tem sido bem confusa. Então, eu sei que o IST provavelmente também está ouvindo este podcast agora. E eu só quero compartilhar que você tome o seu tempo, porque é como se eu soubesse o que você tem em posse. E é só uma questão de tempo, até você apertar o botão. E então é como, lá vai ele porque ele está esperando. Quando você está em uma competição, todos parecem acreditar que você precisa se apressar. Você precisa chegar à linha de chegada o mais rápido possível. Quantos monstros ainda restam? Por que insistir em um ambiente que é totalmente improvável? Por que não deixar a concorrência mostrar as cartas? Sabe? Tentar forçar tanto nas primeiras fases, se queimar e depois, mais tarde. Se você olhar para o Robotscope em geral, é insano ver, tipo, tem esse cara argentino aqui. Ela tem sido muito consistente em permanecer entre os 5 primeiros. Mas além disso, meu cara, tipo, você vê as pessoas chegando, indo. Não sei o que está acontecendo com eles. Provavelmente estão estourando suas contas, porque eles estão exagerando. Mas isso só mostra que todos estão tentando correr. É justo? É interessante? É, sim, muito que eu interessante. Vejo, então é você isso acha aí. que ele está apenas jogando o jogo longo? Até o final do ano ele fará isso? Bem, não necessariamente até o fim do ano, mas em termos de tempo, e pensando matematicamente, sim, é bastante tempo para ele atuar. Se alguém fosse completamente o oposto de você agora, certo? Digamos, por exemplo, eu. E se eu estivesse aqui dizendo, sabe o quê? Eu não acredito no que você acabou de dizer. Não por ti, mas em geral. Eu não acredito em algoritmo ou preço algorítmico. Acredito que é a pressão de compra e venda. Sim, o que você está dizendo é como marketing, é como Fugazi é o frio. Sim, sim. Qual seria a sua resposta? Não no sentido de que, você sabe, precisa-me convencer. Mas qual seria a sua opinião sobre isso? Porque o que estou tentando fazer é, digamos, se o ou não, todo o público, porque tenho certeza que tem muita gente que se identifica com o que você diz, provavelmente vai achar muito interessante o que você está falando também. Mas também haverá aqueles que, de ficar aí pensando, o que é isso? Minha resposta para essas pessoas seria a seguinte. Eu gentilmente pediria para deixarem de lado suas crenças, as que têm agora, e simplesmente perguntaria, ok, você está se esforçando, digamos, por uma semana. Basta ir aos gráficos e ver se há alguma validade sobre o que eu acabei de mencionar neste podcast, ou o que o ICT tem ensinado todos esses anos. E não demora muito para alguém perceber que, ok, há coisas se repetindo aqui. Há algo em específico que você diria para olhar, tipo, veja isso repetidamente e você verá... Sim. E o que eu mencionaria é, antes de tudo, um prazo mais longo de ordem de instituição.
Ou seja, é muito importante para você saber se o mercado está otimista ou pessimista, ou não, o mercado está sendo reprecificado para um preço acima do preço de mercado atual. Então, por exemplo, o mercado está aqui sendo reprecificado para aquele preço, shuffle. Sim, que o mercado está bem aqui e está sendo reajustado para este nível. É o que atrai o capital. Quando você sabe disso e estabelece uma tendência unilateral, digamos otimista, quando estabelece essa tendência e começa a ver o mercado se expandir, retroceder ao que a TIC chamou de uma matriz de desconto ou, por exemplo, um desequilíbrio. E esse recuo acontece e depois vemos um atraso na expansão para cima. Dentro disso, se escrevermos lá, você verá uma marca de tempo mais baixo fazer um modelo de compra. Então, toda vez, pode não ser o mais limpo todas as vezes, mas você verá logo ali um modelo de compra de market maker. E isso é simplesmente devido ao entendimento de que um recuo de tempo mais longo seguido de uma expansão é um modelo de formador de mercados. Se otimista, faça um modelo de compra no mercado. Se pessimista, faça um modelo de venda no mercado. E isso é algo que as pessoas podem investigar imediatamente. Agradeço por isso. Em termos da sua idade, então, tipo... Normalmente as pessoas teriam, eu não sei, por volta dos 25 anos, certo? Talvez no final dos 20. Começa dos 20 no máximo. Ou às vezes entrando nos 30. Estou encontrando muitos traders aqui nos 30. Até nos 40 hoje em dia. O que é incrível. E normalmente uma pergunta que eu faço é tipo... Sabe, se você fosse dar um conselho para os traders mais jovens, o que é que você diria? Para mim é difícil dizer. Aí, para os jovens de 13 anos que negociam, o que é que você diria? Espero que eles estejam assistindo, antes de tudo. Sim, com certeza. Eu também. Mas geralmente, pessoas da sua idade, lembro-me de ter a sua idade e aqui estava motivado, eu estava determinado, eu tinha um plano, eu tinha uma visão, mas eu não tinha a obsessão com algo. Eu não tinha a perspectiva de tempo de alguma coisa, certo? Eu não pensava a longo prazo. Estava pensando de forma muito imediatista. Precisava encontrar sucesso agora. Como posso encontrá-lo logo? Como você conseguiu se manter no comércio? Como você conseguiu aprofunde-se mais no comércio para se desenvolver através do comércio desde jovem? Mantenha o foco no comércio. Como você conseguiu fazer isso? Quais são as coisas que te ajudaram a fazer isso? O que você pode compartilhar com pessoas que possivelmente estão? Querer fazer isso na sua idade, mas ter dificuldades. Então, para responder a sua pergunta, é muito boa e, antes de mais nada, acho muito importante notar que não importa onde você está quando se trata da sua idade. Você pode ter 16, pode ter 18, pode ter 30, pode ter 40, tanto faz. Tudo começa com a tomada dessa decisão, comprometer-se com algo. Para mim, pessoalmente, tudo começou com o fitness quando se trata de mudar a maneira como eu aparecia. Eu era muito obeso. Eu era muito fora de forma. Quando a Covid chegou, a maneira como eu estava me sentindo era simplesmente não bem. Eu estava me sentindo muito triste. Estava me sentindo muito perdido na vida. Apenas saindo com amigos o tempo todo, sabe? E eu realmente estava questionando se era só isso na vida. E o que eu não percebi era o fato de que, bom, era isso. Por que não tentar estar em melhor forma? Por que não tentar parecer melhor? E eu comecei a pesquisar sobre dietas, comecei a pesquisar sobre fitness, e isso foi quando todas as academias estavam fechadas. Então, era Richard só, sabe, treinando no meu quarto, treinando ao ar livre, correndo, todas essas coisas, e comecei a ver progresso, comecei a ver crescimento na forma como eu parecia e me sentia, e ao ver esse progresso, me fez perceber, bem, ok, se eu tenho um objetivo, se eu quiser alcançar algo, se eu quiser chegar a um certo estágio, tudo o que tenho que fazer é fazer. Tudo o que eu preciso fazer é insistir. Com os inputs certos. Fazer as coisas certas para me aproximar desse objetivo, ser paciente. E simplesmente me entreguei ao tempo. E é daí que vêm as minhas 3 palavras que tenho nos meus gráficos há muito tempo. Paciência, coragem, sabedoria. A paciência para me submeter ao tempo. Então, a paciência de poder dizer, ok, sei que isso vai levar muito tempo, provavelmente, mas ainda assim vou fazer. A coragem de simplesmente continuar fazendo o que estou fazendo, mesmo que possa ser difícil, mesmo que eu possa cair, muitas vezes vou continuar indo. E a sabedoria para poder refletir sobre tudo que estou fazendo e ver se o progresso está lá. E ao manter essas 3 palavras em mente, com qualquer objetivo específico que eu tenha na vida, sinto que sou imparável. E enquanto eu continuar na luta, enquanto eu continuar investindo o esforço certo, acredito que posso alcançar qualquer coisa que eu deseje. E é isso que eu quero oferecer ao seu público.
também é que não importa onde você esteja na vida, sempre há algo pelo qual você pode lutar. E quando você consegue se ver assim, aquela pessoa que está naquela fase com a qual você sonha, e você vê essa visão bem ali, você precisa ir, só precisa ir, se entregar ao tempo e ir, nem pense mais nisso, apenas vá. E eventualmente vai ficar claro. E quando você olhar para trás, tudo, essa jornada inteira, você vai pensar, agora entendo por que funcionou assim. Por que essas coisas tinham que acontecer para mim? Para aprender e desenvolver. E é exatamente assim que você precisa ver os fracassos. Sempre que você cair, sempre que você, sofrer uma pequena perda, ou quando você faça isso ou aquilo que não se alinha com a visão final, você precisa ser capaz de dizer que há uma lição a ser aprendida aqui. E quando você consegue essa perspectiva, bum! Você aprendeu isso de alguém ou foi mais uma autoobservação? Eu tive muitos mentores quando se trata do seu autodesenvolvimento em geral. Sou um grande fã de ouvir podcasts há muito tempo. E através desses podcasts, basicamente, aprendi a pensar. Porque é isso, acredito que você pode aprender a pensar de uma maneira que provavelmente levará ao sucesso. Conduzir-te ao caminho do sucesso. Então, significa olhar as coisas de uma certa perspectiva. Porque, no fim das contas, é tudo uma questão de perspectiva. Se fores atingido, ou se fores derrubado, podes dizer, sabe de uma coisa? Fui derrubado. É isso, estou acabado para o resto da vida. Este não é o caminho que devo seguir. A outra pessoa vai olhar para o fato de ter sido derrubada e dizer, bem, eu fui derrubado, mas eu sei o que sei, agora sei como não ser derrubado no futuro e posso progredir. E ao entender isso, cara, eu o chamo de percepções que você pode criar para si mesmo, né? É tudo sobre, ok, como estou vendo este evento atual e como posso lidar com isso? Há algum podcast em particular que se destaque para você? Ótima pergunta. Eu adoro o Joe Rogan. Acho os antigos podcasts do Joe Rogan ótimos. Adoro aquele que ele fez com o Nafal Rafikant. Não sei se você conhece. Muito bom podcast. Com certeza sugiro a você. Gosto de sabedoria moderna. Sim, toda vez que ouço entrevistas com, por exemplo, David Goggins ou Jordan Peele, para enviar um realmente... Me dê esse quadro de, ok, isso é uma maneira interessante de pensar sobre isso primeiro, porque quando se trata de treinamento e negócios em geral, há muitas semelhanças entre a elite. Quando se trata de esporte, por exemplo. Exemplo, para ter um bom desempenho nos esportes, você precisa aprender a não. Para se dar bem nos esportes, você precisa aprender o que não funciona. No comércio é exatamente igual. E para a sua idade, você fala muito bem, você é muito confiante. Isso é por causa do podcast ou tem outro motivo? Porque quando você chega a um ponto em que viu o mesmo modelo, ou quando viu as mesmas coisas funcionarem em qualquer empreendimento que esteja fazendo, e quando você vê isso, é tipo, lá vai você, não resta dúvida na sua mente sobre isso. E em termos de trading, você diria que qualquer um deveria ser um trader? Alguém lá fora, não. Porque as dificuldades que aparecerão no seu caminho provavelmente não são, eu diria isso, aceitável para a maioria das pessoas, e não é porque elas não podem aprender a lidar com essas coisas, é porque o desejo de se tornar um comerciante. Não é isso, o porquê não é grande o suficiente. Sinto que todos que descobrem por que querem seguir esse caminho serão capazes de lidar com todas as situações que surgirem deles, porque sabem que o objetivo final supera todos esses obstáculos de curto prazo ou que estão enfrentando em seu caminho. Uma coisa que ainda não mencionamos. Aos 18 anos você já fez tudo. Essas coisas no espaço de negociação, sabe? Esse impacto. Seu crescimento pessoal, o crescimento que você teve nas redes sociais, etc. Mas uma coisa que eu acho fascinante é que você realmente se mudou para Dubai por conta própria. Coça muito. Como foi isso para você? Sabe, por que você fez isso? Como tem sido desde que chegou aqui? A principal razão pela qual me mudei para Dubai, pessoalmente, foi porque era um sonho de infância meu, desde que ouvi falar pela primeira vez da cidade de Dubai. Era só eu precisando ir lá, eu precisava esteja aqui. E especialmente quando comecei... Todo mundo que está ganhando dinheiro na internet, provavelmente indo para Dubai um dia... E isso não é. Justamente por causa do fato de que é aqui que todas as oportunidades de rede ocorrem, mas também é a maneira como a cidade foi construída e a visão por trás da cidade.
Quando eu penso em Dubai, eu penso em crescimento rápido, crescimento simplesmente insano. Você não pode imaginar, mas vamos fazer acontecer. E é exatamente assim, minha vida até agora. Tive tantas pessoas na minha vida, literalmente, me dizendo, Yo, Zeus, você não deveria fazer isso. Ó, Zeus, você não deveria deixar de ir para a universidade porque você precisa entender. Eu me formei de volta em junho, sim, e alguns meses depois eu disse tchau, tchau. Você está apenas Imagine esperando. só, O que você fez na universidade, então? no ensino médio. No colégio. Quais matérias você estudava? E o sistema holandês é organizado de uma forma que é um nome estranho para todas as pessoas que estão. Você tem o Atheneum Gymnasium e o que você tem lá é simplesmente muita educação, preparando você para ir à universidade e se tornar uma dessas pessoas com, tipo, você sabe, uma pessoa muito importante no país. Tornar-se médico, tornar-se algum tipo de advogado, todas essas coisas nunca realmente me intrigaram. E quando eu disse para as pessoas, sim, eu não quero ir para a universidade, eu não quero ir para a faculdade, a primeira coisa que eles disseram foi, bem, o que mais você vai fazer? Essa é a única coisa que você pode fazer. Você conseguiu esse diploma agora. Você se formou e agora está me dizendo que não vai usar esse diploma de jeito nenhum. Imagine essa conversa com seus pais Sim. ou com Eu poderia outros ter apenas- membros da família. Como tem sido? Obviamente se mudando. Muita gente fala sobre crescimento, sabe? Em termos de desenvolvimento pessoal. Especialmente viajando sozinho. E estar sozinho em um lugar. Você veio sozinho, certo? Então, que tipo de desenvolvimento pessoal você teve durante esse processo? É quase como, obviamente, você não tá sozinho, no sentido de ficar só por si mesmo. Mas você tem aquele aspecto de solidão. Não é como se estivesse sozinho em um ambiente novo. E se você quer evoluir nesse ambiente, precisa sair e fazer as coisas acontecerem por conta própria e agir por si mesmo, agora, sozinho. Você já teve essa experiência? Obviamente, falamos sobre crescimento de forma geral. Mas em termos do seu desenvolvimento pessoal, isso ajudou na confiança? Ajudou a se expor mais? Aqui você está exatamente se referindo quando fala em morar em Dubai. Sim, claro, não apenas Dubai. Mas obviamente Dubai pode ser a primeira vez. Já viajaram sozinhos antes disso? Sim, bom, vocês viajaram. não sozinho, mas com pessoas queridas. Sim, então essa seria a primeira vez sozinho. Mas muitas pessoas, quando falam sobre estar sozinhas, dizem que isso impulsiona o crescimento. Tipo, mais do que apenas viajar em geral, como em um feriado ou com pessoas. Sabe, sim, eu pessoalmente não fiz isso, pra ser honesto. Sempre pensei nisso, mas já é tarde demais, você sabe que eu sou casado. Sim, claro, E de mas repente, essa é a eu não posso questão. simplesmente ir Como o risco, você e eu estamos em fases completamente diferentes das nossas vidas. Você me pegou assim. O que é lógico para mim é completamente provável que seja ilógico para você, porque, claro, você tem responsabilidades, tem filhos, tem uma esposa para cuidar, e eu não tenho isso. Você me entende? Sim. Eu não tenho nenhum que realmente dependem de mim todos os dias. Claro, tenho meus entes queridos que estou cuidando e que amo de verdade. Tenho um parceiro incrível e trabalhando muito para dar a ela a vida que merece e o mesmo para outros membros da minha família, como minha mãe. É um jeito diferente de depender de mim mesmo, porque eles estão apenas vivendo suas vidas e também podem seguir em frente sem me ajudando. Mas para você é diferente. Você precisa cuidar da sua família, financeiramente principalmente, mas também como um bom pai, um bom marido. Então, para mim, o risco de mudar para outro lugar é tipo, qual é a pior coisa que poderia acontecer? Não há desvantagem para mim. Literalmente nenhum. Se você viajar por conta própria, é tipo, tá bom, e se eu não me sair bem, se o podcast não for tão bem, se meu treinamento não for tão bom, o que acontece? Você me aceita como sou, é isso. Você acha que pessoas na sua posição deveriam correr Com esses certeza, riscos? vale a pena o risco. Apenas faça, não importa o que. Como eu tenho essa citação e diz assim, o sucesso está do outro lado dos seus maiores medos, então... Sempre que você tiver medo de fazer algo, faça. Não importa como, faça. Force-se a fazer, porque pelo caminho você vai aprender como fazer. Basicamente, faça o que você está planejando fazer. E as pessoas dizem, tipo, você precisa ter esse plano, você precisa ter essa visão completa, entendeu? Você mesmo sabe. Quem diria que em tão pouco tempo o podcast ficaria tão grande é verdade. Você me entende? É como você simplesmente vai e... Pelo caminho você aprende. Você conhece novas pessoas que podem te ajudar a subir de nível e é assim que a jornada acontece. E eu acho que essa é uma das maneiras que as pessoas devem se forçar a chegar lá. Sai dessa zona de conforto, entra na zona de desconforto e, eventualmente, tudo vai ficar bem.
né? Tenha fé nisso. Você precisa cortar um nível. O que é 20 cordas. Te vejo na próxima. Sim. Tchau. Sim, Tchau. sim, sim. Tchau. Número Quero te impossível. perguntar também seu nome. Zeus. Zeus. Por quê? Por que Zeus? Por que Zeus? Bem, o nome Zeus vem, claro, do deus grego Zeus, que é como o deus de todos os deuses na mitologia grega. E quando eu estava pensando em um nome que eu queria usar para meu alter ego online, meu sim... Alter. Sim. Como você pode perceber. Exatamente isso. Limpo. Tipo, quem você quer ser nomeado? Sim, então Zeus era alguém por quem eu sempre fui muito intrigado. A pessoa, o personagem, em geral. Você tem esse deus. Quem é como o principal deus de todos os deuses? Ele é como o líder de todos os deuses. E quando pensei naquele nome e o relacionei com o comércio em geral, pensei, ok, por que não me chamar de algo relacionado a Zeus? Não estou dizendo que sou o melhor negociante que existe. Porque não sou, no entanto, estou mirando para ser isso, e ao ter essa imagem de mim mesmo, essa imagem mental que eu posso consultar toda vez que estou desanimando, é como, ok, você está em segundo agora, foque novamente, porque senão você pode se tornar desuso na negociação. E claro, use, era o nome. Isso é bonito. Então eu tive que dar um toque especial, e foi daí que veio o suculento. Uhum. Eu gosto. Eu gosto. Quero que você tenha a última palavra, se possível, em termos de podcast. Tipo, algo que não cobrimos, por exemplo. Ou algo que você queira dizer especificamente para o público. Este é o seu teste, sim. Você está no Meus centro momentos. das atenções. Sim. Incríveis. Bem, pode ser algo que Você você não pode espera. direcionar para adicionar Sim. também, se quiser. Farei. Isso pode ser algo que você não espera, porque este foi um podcast bem técnico. No entanto, quero compartilhar algo com você, quando se trata de dar o próximo passo, pois sei que alguns de vocês, provavelmente, têm muito medo de dar esse passo. Pode ser simplesmente mergulhar de cabeça no comércio, ou pode ser só focar nesse único método de comércio e não olhar para qualquer outra coisa. Pode ser até só focar em conceitos de TIC. Quero que você saiba que se você continue adiando o trabalho que você precisa realizar, você nunca alcançará esse crescimento exponencial que deseja. Tudo começa por simplesmente se comprometer, dizendo, eu vou fazer isso. Não importa quanto tempo vai levar. Não importa se vai levar anos de trabalho duro. Vou descobrir como isso funciona e como posso conseguir isso. E se você fizer isso, se tiver essa fé, e se for a coisa em que você pensa antes de dormir todas as noites, eventualmente, 3 coisas vão começar a fazer sentido. E então os momentos de revelação, momentos de inspiração virão e você vai alcançar o sucesso que você deseja. E talvez até mais, porque existem níveis quando se trata dos seus sonhos. E você pode ir muito além do que pensa para ser possível. Adoro isso. Vocês todos, Adoro estatísticas, Você tem praticado. Ou tem um dom natural. Vou dizer que é um dom arborescência natural. É, você fala muito bem e definitivamente deveríamos, esperançosamente, agora que você mostrou o rosto, espero ver mais de você. Sim, Bem, eu sinto que Com esperança. com certeza o público vai concordar e é isso que podemos perguntar a eles agora. Deixe um comentário com os seus comentários abaixo, suas impressões sobre o podcast, os momentos-chave, bem como se você quer ver mais do Zulu e onde você quer vê-lo. Mais podcasts, mais vídeos no YouTube. Antes de terminarmos Quem sabe, o podcast, né? E- só quero deixar isso claro. Eu não vou me transformar em um tipo específico de negociante da realidade. Tipo, eu sei que muita gente é assim, sabe? É mais o estilo de vida do que propriamente a negociação. Mesmo que eu tenha mostrado meu rosto pra você agora, você sabe. Você sabe quem está por trás da voz. Quem está por trás de tudo. Não vai virar, tipo, agora eu tenho uma câmera na frente dos meus vídeos de execução, ou esse tipo de coisa. Estilo. Sinto que tem um equilíbrio que precisa acontecer quando se trata para as coisas da vida real e o lado comercial das coisas. E no final do dia você me segue pelo lado comercial. Então, é apenas algo que estou avaliando como quero fazer. Para você usar no futuro, 100%. cara. Espero que eles possam te dar um pouco dicas do que eles Exatamente. querem. E você pode decidir. Sim, Você sabe, claro. com certeza. Bem, outros, como eu disse, deixem nos comentários abaixo. Especialmente se quiserem ver uma parte 2 no futuro. Talvez possamos colocar Zeus em uma das mesas redondas. Especialmente no Savise. E se você quer ver ali em programas de day trading. Porque é isso que estou tentando fazer acontecer. Mas falando nisso, haverá outras playlists aqui na tela. Confira o episódio passado. Confira o programa de day trading. Canal que vai estar mais ou menos ali. Caso contrário, inscreva-se, dê like e até a próxima, pessoal. Se cuidem.